Novo contrato de name rights com a Mondelez, Gabriel? Que papo é esse? Vamos comentar aí sobre isso? Vamos falar aí sobre reforços, contratações. Tem o presidente do São Paulo, Júlio Casares, comentando aí sobre a possível contratação de Di Maria. Ele deixou no ar aí essa situação. Vamos falar sobre isso, meu querido. Isso e muito mais, vídeo recheado de informações. E você que está chegando agora, se inscreve no canal. Caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like, que é muito importante aqui pra gente. E não custa nada, é de graça, belezinha? Tranquilão? Então vamos aí para as notícias do São Paulo. A gente comentou no vídeo que saiu de manhã sobre a questão aí da coletiva do Carpini, né? E faltou a gente comentar a situação que ele comentou, que é muito importante, que é sobre a situação aí do Michel Araújo, que voltou e entrou no segundo tempo do jogo de ontem contra o Bragantino. Ele falou o seguinte, ó: por conta da amidalite, que a gente já vinha comentando sobre isso, o Michel Araújo chegou a ficar internado e jogou debilitado, tá? Foi o que o Carpini falou na coletiva aí ontem, tá? Ele chegou a ficar internado, rapaz. Então começa a fazer sentido aquela questão que a gente comentou. Pro jogo contra o Santos, ele já estava treinando normalmente com o grupo, né? Nos últimos treinos ali, na preparação para enfrentar o Santos, ele já tinha se recuperado dessa amidalite. Porém, o São Paulo preferiu dar uma segurada nele, tirar ele do jogo contra o Santos, para ele aprimorar a parte física. E agora faz mais sentido ele aprimorar a parte física, porque ele estava internado, né? Segundo o que o Thiago Carpini falou na coletiva. E ontem, um detalhe importante que a gente acabou não comentando no vídeo de mais cedo, que a gente repercutiu, né? Toda a coletiva aí do Thiago Carpini. Certo, rapaziada? Ainda bem que ele voltou, né? Tá tudo certo aí com ele, porque é um jogador muito importante e vai ser mais ainda agora que a gente tem 7, 8 desfalques, né? Lucas fora, Rato fora, então ele já é importante. Com tantos desfalques que a gente tem, ele vai ser mais ainda, tá? Bom, ontem também na coletiva, o Carpini também falou da questão da volta do Lucas, que na próxima semana o Paulo volta a jogar contra o Guarani. Existe a possibilidade de voltar o Lucas, o Igor Vinícius e o Rato, tá? Ontem, tá? Depois do jogo do São Paulo contra o Bragantino, a esposa do Lucas falou o seguinte, olha só. Esposa de Lucas publica sobre jogo e retorno de Lucas, tá? Ela comentou o seguinte no Instagram dela, abre aspas: se Deus quiser, no próximo jogo o Carinha estará em campo. Saudades de ver ele jogando, tá? Foi o que a Larissa, né, a esposa do Lucas aí, postou no Instagram. Se Deus quiser, no próximo jogo o Carinha estará em campo, né? Que é o Lucas aí, ela se referindo, tá? Então, existe a possibilidade de a gente ter o Lucas de volta aí no próximo jogo, quem sabe? Próximo jogo contra o Guarani. Aí depois a gente enfrenta a Inter de Limeira. Aí a gente volta a jogar no Morumbi contra o Palmeiras, clássico, pela penúltima rodada ali da primeira fase do Paulistão, tá? Então, enfim, vamos ver se o Lucas volta no próximo jogo aí, porque o Lucas faz uma falta gigantesca, ele é o melhor jogador do time, como todo mundo sabe aí, tá? E o que acontece, rapaziada? Tô gravando esse vídeo aqui, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá passando agora aqui o jogo do Santos e do Novo Horizontino. Tô gravando esse vídeo aqui 5h20, quase 5h30, tá? O Santos tá perdendo em casa pro Novo Horizontino de 2-0, tá? A hora que eu tô gravando esse vídeo, aí vai o Santos vir o jogo. Pô, Gabriel, não sei o que, irmão. A hora que eu tô gravando o vídeo, tá? Mais ou menos 5h30 aí. O Santos tá perdendo em casa, na Vila Belmiro, pro Novo Horizontino de 2-0. O que tem a ver Novo Horizontino e Santos com São Paulo, Gabriel? Significa que o Novo Horizontino tá passando o São Paulo na tabela, meu querido. É isso que significa, tá? O São Paulo aí tá com 14 pontos, né? E com essa vitória do Novo Horizontino vai para 15 e passa aí o São Paulo. Evidentemente que a gente tem um jogo aí a menos para cumprir, que é contra a Inter de Limeira, que a gente vai cumprir, a gente vai pagar esse jogo depois da próxima rodada, que é contra o Guarani. Aí sim a gente enfrenta a Inter de Limeira lá em Brasília, onde o gramado tá um horror, tá? Então caímos aí para a segunda colocação, a não ser que o Santos vire o jogo aí pra cima do Novo Horizontino. Acho que não vai virar, né? Mas enfim. E amanhã tem São Bernardo e Santo André, tá? Se o São Bernardo vencer, também ultrapassa o São Paulo. Olha,
Eu acho muito, mas muito improvável o time do São Bernardo não vencer o Santo André. O Santo André é o lanterna do campeonato, o pior time, tá basicamente rebaixado já. E o time do São Bernardo é um bom time, tá? Então é muito, mas muito, mas muito provável de que o São Paulo termine essa rodada fora da zona de classificação pro mata-mata do Paulistão, tá? Novo Horizontino já tá ganhando e já passou. Agora tem o São Bernardo aí que vai jogar em casa contra o pior time do campeonato, que é o Santo André, tá? Então a chance de a gente terminar essa rodada aí fora da zona de classificação, ela é gigantesca, tá? Enfim, é complicado. Sabe o que é complicado? Olha só o cenário. São Bernardo vence amanhã. Aí a gente cai para terceiro e os dois ficam na frente de São Paulo. Novo Horizontino e São Bernardo. A gente tem depois o jogo contra o Guarani em Campinas. Jogo duríssimo, jogo é muito difícil. Torcida única, tá? Sempre bom lembrar aí, lá em Campinas. Aí depois a gente enfrenta a Inter de Limeira em Brasília, tá? Campo neutro aí, onde o gramado tá muito ruim. E depois é o clássico contra o Palmeiras. Olha só a situação que o São Paulo se colocou no campeonato. Se o São Paulo não vencer o Guarani e a Inter de Limeira, a gente pode chegar no clássico contra o Palmeiras em casa, precisando ganhar desesperadamente para se classificar, tá? Eu nem estava me preocupando muito com essa questão de classificação, mas se você for olhar o cenário, que os próximos 2 jogos é fora de casa e depois é o Palmeiras, existe a possibilidade de a gente chegar numa situação bem complicada contra o Palmeiras. Então o São Paulo que faz seu trabalho e vence o Guarani Campinas, que é difícil, mas tem que vencer. E evidentemente a Inter de Limeira mais ainda, que vai ser no campo neutro, né? Onde vai ser, né? Pô, 99% do estádio vai ser torcida do São Paulo. Então, São Paulo que faz seu trabalho aí e vença os próximos 2 jogos pra gente não chegar com risco desnecessário contra o Palmeiras, cara. Chegar em clássico contra o Palmeiras numa pressão assim de ter que ganhar de qualquer jeito, talvez não seja o melhor caminho aí pra gente, né, cara? Então, São Paulo que faça seu trabalho aí, tá? Bom, seguinte, vamos falar sobre o William Gomes aí, rapaziada, que o blog do São Paulo fez uma matéria aqui em relação ao William Gomes, tá? Olha só. Muita gente perguntando sobre o garoto William Gomes, que subiu de Cotia no fim do ano passado e vinha ganhando chances. Por que ele sumiu? Primeiro, ele não sumiu. Ele vinha sendo trabalhado para o futuro antes e continua sendo. O que mudou agora? Agora temos pontas mais experientes na posição, que precisam adquirir ritmo. Enquanto isso, William Gomes segue trabalhando duro. Ele treina bem, recebe a atenção de Carpini e seus auxiliares para evoluir e melhorar. Em breve veremos ele novamente em campo, tá? Matéria aqui do blog do São Paulo. O que acontece? Assim, com a chegada do Ferreirinha e do Eric, o William Gomes normalmente ele ia perder muito espaço aí. Jogou bem contra o Fluminense ano passado no Maracanã, quase fez um gol contra o Galo naquele jogo contra o Atlético Mineiro. E com a chegada do Ferreirinha e do Eric, ele acabou perdendo bastante espaço aí, tá? Eu não sei se com o Dorival ele ia ganhar mais chance se fosse o Dorival, mesmo com o Eric e Ferreirinha, não sei. Mas essas 2 contratações meio que tirou o espaço do William Gomes, é verdade essa. Apesar que, tá, mesmo com o Ferreirinha e o William Gomes, eu acho que o Ferreirinha e com o Eric, as 2 contratações, eu acho que o William Gomes devia ter jogado alguns jogos. Aquele jogo contra a Água Santa, acho que ele poderia ter entrado, contra a Portuguesa. Esses jogos contra times menores, cara, em casa aí, Campeonato Paulista, é jogo que dá oportunidade pros garotos, sabe? Pro Igor Felisberto, pro Negrucci. Paulistão é pra isso, pra teste, pra observar jogador, Paulistão é pra isso, cara. É os jogos ali mais tranquilos e com menos pressão para esses jogadores, né? Então, achei que o Carpini poderia ter dado mais chance aí pro William Gomes. Mas enfim, pelo menos tá sendo treinando bem aí, sendo lapidado. Daqui a pouco ele deve entrar em campo aí, eu acho, né? Vamos ver. Mais perto da área, Luciano oscila e tenta superar a ansiedade no São Paulo. Um dos objetivos de Carpini é deixar o São Paulo mais ofensivo. Para isso, ele quer que o tricolor chegue à área adversária com mais jogadores. O Luciano, então, tem precisado superar um pouco a sua ansiedade, como define o próprio treinador, para guardar a posição e não circular tanto pelo campo. No empate contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, o Luciano formou uma linha de 4 atacantes com o Nicão, Caleri e Ferreira. Carpini decidiu deixar o São Paulo com 4 jogadores mais perto do gol. Adversário
justamente, né, adversário, justamente para que as jogadas pelos lados tivesse mais gente pisando na área. Assim, o Luciano, ele vinha jogando recuado aí, como meia. Eu acho que ninguém gosta de ver o Luciano jogando como meia, tá? Todo mundo reclama de jogando como meia. Ele vinha jogando aí como meia, mas no jogo de ontem contra o Bragantino, cara, o Carpini colocou ele mais perto da área, que quando a gente quer ver o Luciano, porque o Luciano, ele não é um meia, ele nunca foi, ele nunca vai ser. Ele é um bom finalizador, muito bom finalizador. Não é à toa que ele tem 70 gols já pelo São Paulo desde que ele voltou, porque ele faz gol, é bom finalizador e ele tem que ficar perto da área. Ontem você vê ele mais perto da área. Ontem ele não tava como meia, mas mesmo assim ele tá jogando mal, tá? Tava jogando como meia nos últimos jogos, cara, não fazia nada, muito mal. E ontem também mais perto da área ele jogou mal de novo. Saiu no segundo tempo, o primeiro tempo dele foi, meu irmão, foi terrível, tá? Muito fraco, cara, matando jogada, errando. Ele errou tudo ontem contra o Bragantino, tá? Então, a questão do Luciano não é só a posição, tá? Como meia tava mal e como atacante agora mais próximo ali do Caleri, também tá mal. Então, dependendo da posição, a fase dele é ruim e tem que melhorar, tá? Tem que melhorar aí porque a fase do Luciano é bem ruim, bem abaixo do que a gente espera dele aí. E tá merecendo banco, tá? Tá merecendo banco, acabou, tá? Tem que botar quem tá jogando, quem tá melhor no momento. No momento, o Luciano não tá bem, não tá contribuindo pro time e tem que ir pro banco, tá? Fato, isso, tá? Não tem muita discussão aí não, belezinha? Bom, negócio é o seguinte, rapaziada. Vamos avançando agora. E o presidente Júlio Casares deu uma entrevista aí para Folha de São Paulo, tá? Deu uma entrevista para Folha de São Paulo e ele abordou vários temas aqui que muito relevantes, tá? Primeiro, ele fala sobre a dívida do São Paulo, tá? Abre aspas aí. Nosso endividamento está próximo dos 600 milhões, algo parecido com um ano de faturamento do clube. É administrável. A dívida de curtíssimo prazo é de 250 milhões. Se tudo der certo, a partir de abril, vamos reestruturar e alongar a dívida, captar recursos em melhores condições e tentar um deságio, que é com antigos credores. E há várias situações. Todo mês, por exemplo, eu pago 450 mil, né, para aquele jogador que tá preso, que eu nem falo o nome desse cidadão aqui, fecha aspas aí, para o Casares, né? 450 mil pro cara que tá preso lá, que vocês sabem aí quem é. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, ele falou que a dívida geral, né, tá próxima aí dos 600 milhões. E que a dívida de curto prazo é 250 milhões, né? Porque tem dívida a longo prazo, você pode esticar para um ano depois, 2 anos, 3 anos, e tem as dívidas que tem que pagar a curto prazo, tem que pagar rápido, né? Que estão vencendo aí já. Eles que estão negociando essas dívidas aí a curto prazo. Assim, no balanço financeiro do São Paulo, tá? No balanço oficial do São Paulo, em 2022, a dívida estava mais de 700 milhões, tá? No balanço do clube, tá? Na especulação, informação, não. Tava no balanço. Mais de 700 milhões de dívida. O balanço do ano passado, 2023, não saiu ainda. Vai sair, tá? Assim, 2022 estava mais de 700 milhões. E agora tá mais ou menos 600, a não ser que a dívida tenha caído aí no valor, né, pô, de mais de 100 milhões aí, nesse valor aí, né, a não ser que a dívida tenha caído aí para mais ou menos 600 milhões. Vai sair o balanço daqui a pouco, tá? Muita gente falou, pô, duvido que tá em 600 milhões, tá bem mais, porque no balanço de 2022 tava 700 milhões. Assim, eu me recuso a acreditar que o Júlio Casares vai dar entrevista, mentir os números da dívida, sendo que daqui a pouco vai sair o balanço, né? E se tiver diminuindo para 600 milhões aí a dívida, que estava em 700 e pouco em 2022, é uma ótima notícia, né? Então vamos ver aí, né, se realmente essa dívida tá em 600 milhões como ele falou. Daqui a pouco sai o balanço e a gente vai aguardar. O último balanço é de 2022, que era mais de 700 milhões. O de 2023 ainda vai sair, que é do ano passado. Enfim, vamos ver aí, tá? Bom, tem mais, ó. Casares evitou dar prazos para o início e o fim da reforma no Morumbi, mas citou o cenário tricolor em 2030 como uma previsão de entrega do novo Morumbi. De acordo com o presidente, o São Paulo terá controle do estádio e prioridade, tá? Prioridade e futebol, prioridade no futebol e não nos shows, tá? Ele falou o seguinte sobre a reforma, abre aspas.
eles vão recuperar os recursos na arrecadação dos eventos, na venda de alimentação e bebidas, nos jogos de futebol, na venda dos camarotes, das lojas, do name rights. Eles vão ganhar dinheiro e nós também, mas ninguém vai mandar aqui. O dono sempre é o São Paulo, que vai ter autonomia e mando, tá? Fecha aspas aí para o Casares, né? Falando aí de como vai funcionar aí, né? Que evidentemente que é a W Torre que vai, né, pagar lá os milhões para poder reformar o estádio, e eles vão ter aí, vão ganhar dinheiro com bebida, com alimentação, né? Vão ganhar também uma parte da renda dos jogos de futebol, dos shows, né, cara? Toda a renda que tiver no estádio de Morumbi, a W Torre vai ter a participação dela. Futebol, alimentação, bebida, irmão, tudo que tiver aí, eles vão ter a participação dele, tá? Aí ele falando sobre a questão do contrato com a W Torre e falando, ó, quem vai mandar aqui é o São Paulo, tá? Segundo ele, quem vai mandar é o São Paulo, quem tem autonomia e mando é o São Paulo. Vamos ver, né? Vamos ver aí se é assim mesmo, porque é assim que tem que ser. Pô, contrato é legal, reforma no Morumbi, bacana, show. Mas tem jogos que são muito importantes e que a gente tem que jogar no nosso estádio, né? Que é mais importante do que o show. Segundo ele, vai ser assim, né? Enfim, vamos ver aí, tá? Bom, ele falou sobre o name rights do Morumbi, tá, rapaz? Ele falou duas situações aqui que eu achei bem interessante. Olha só, abre aspas. Pensamos em Morumbi, da caneta Bic. Em Morumbi, do mercado Big. Tudo para negociar o nome sem perder a nossa essência. E fizemos uma proposta para a Mondelez, da marca Bis, que virou aí o Morumbi, tá? Então ele falando aí que teve aí conversa sobre Morumbi, né, que a caneta Bic é aí, e outras marcas aí também, né, que o objetivo era ter o Morumbi, que é o nome do estádio, e um acrescento, né, que é de uma letra ou o nome aí do patrocinador de quem tá comprando o name rights. Ele não queria tirar o nome Morumbi para colocar um nome completamente diferente, tirar a essência, né, do estádio aí, apesar que o nome do estádio não é Morumbi, né, é Cícero Pompeu de Toledo aí. E tem mais, ó, abre aspas. E a resposta foi grande, que eu vou até sentar com o empresário daqui a um ano e vou dizer, vamos prorrogar esse contrato em outras bases até o metrô anunciar a estação com o Morumbi, tá? Fecha aspas aí para o Casares, falando que a resposta, né, com os resultados aí do Morumbi está sendo muito bom, e diz que daqui a um ano vai sentar com os empresários aí para tentar alongar esse contrato aí com a Mondelez, tá? E eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu acho que esse negócio de Morumbi aí com a Mondelez, acho que esse negócio vai longe. Por quê? Primeiro contrato com a Mondelez é de 3 anos só, né? Que é até o fim do mandato do Casares, até 2026 aí. Eu acho que esse negócio vai esticar mais, então eu acho que vai ter uma renovação de contrato. Por quê, Gabriel? Porque esse contrato aí do Morumbi começou a valer em 1º de janeiro, né? 1º de janeiro começou a valer aí o contrato do São Paulo com a Mondelez. A gente tá hoje em 18 de fevereiro, tem 1 mês e meio de contrato. E eu, tá, vejo todo mundo falando Morumbi, redes sociais, transmissão, comentarista falando Morumbi, o narrador falando Morumbi, tá? Irmão, eu fiquei surpreso com a rapidez que as pessoas pegou o Morumbi, porque a gente tá falando, cara, de um Morumbi que é super tradicional, todo mundo fala Morumbi. Aí tem uma mudança para Morumbi, eu pensei que ia ter uma demora muito grande para poder ter a repercussão de Morumbi, para as pessoas falar Morumbi, mas eu realmente tô bem surpreso, tá? Eu vejo um aqui, outro ali falar Morumbi, tá? 90% das pessoas que eu vejo falando Morumbi, pegou de um jeito rápido aí, tá bem rápido, em 1 mês e meio de contrato. Né? Então eu acho que esse negócio de Morumbi vai esticar, tá? Eu acho que vai acabar tendo renovação de contrato aí. Eu acho que nem o São Paulo, nem a Mondelez esperava aí um Morumbi, cara, ser tão falado como tá sendo agora, né? No metrô, lá do que tem lá perto do Morumbi, né? Eles anunciam como Morumbi também, cara. Então, bem bacana e legal. E quem sabe pode ter, né, um novo contrato aí, como o Casares falou, tá? Bom, continuando, ó. Casares disse também que não há previsão de novas contratações no futuro próximo, tá? Mas não descartou a possibilidade de contratar o Di Maria. O argentino tem contrato com o Benfica de Portugal até junho. Ele tem contrato até junho. E a tendência é que ele saia do Benfica em julho, né? Pode ser que ele renove, né? Pode ser que ele vá para o time, mas ele tem contrato com o Benfica até junho, tá? Casares falou o seguinte, abre aspas. Não há nada previsto. O Lucas voltou neste ano, muitos duvidaram. O Caleri, Rafinha, Arboleda, todos foram grandes contratações.
porque renovação de contrato é grande contratação. Mas eu alerto, às vezes aparece uma informação de negociação no jogador no qual nem estamos pensando. Aqui que tal? E o Di Maria apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora, o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro. Fecha aspas aí para o Casares comentando sobre o Di Maria. Eu acho interessante isso aqui, ó. O Di Maria apareceu. Como assim apareceu? Será se ele for oferecido? Eu tô fazendo uma pergunta, tá? Será se ele for oferecido pro São Paulo? Pô, apareceu o nome do Di Maria, né? Eles que não tem negociação com o Di Maria, mas ele apareceu, né? E diz que o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro. Ele disse que não tem negociação, tá? Mas deixou no ar aí, né? Que pode ter conversa, que amanhã, depois, ou no mês que vem, ou ano que vem, pode ter uma conversa de Maria pintar no São Paulo. Acho difícil, né? Mas a gente também achava difícil o Rani Rodrigues vir pro São Paulo. A gente achava difícil também o Lucas voltar pro São Paulo, né? Acho que ninguém esperava que o Lucas voltasse pro São Paulo no ano que vem aí. Ou muita gente tinha certeza que ele ia embora no final do ano, acabou que ele renovou, né? Enfim, ele deixou no ar aí o nome do Di Maria. E outro ponto que é importante, ele disse que não tem previsão para contratação por agora, né? Que eu acho um erro, porque a gente precisa de lateral esquerdo, centroavante para ser reserva do Caleri, fazer uma sombra ali pro Caleri, tá? Essas duas posições é preocupante. Pro estadual, pô, só paulista agora, beleza, até vai. Mas quando começar a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, tem que contratar. Não dá pra não ter outro lateral, não ter outro atacante, isso aí vai dar B.O. Vai dar B.O. Já tá tendo, né, com o Caleri jogando todos os jogos aí. Pelo menos duas posições tem que contratar. Pro Paulistão, até dá pra segurar, mas pros outros campeonatos aí, quando começar, vai ter que contratar, tá? Se inscreve no canal, meu querido, deixa o like, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.